Olá, queridos amigos do CEPMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês que nos assistem neste momento através do Instagram, a vocês que vão nos assistir depois através do nosso canal no YouTube ou que vão nos ouvir através das plataformas de áudio, através do Spotify, do Deezer. O CEPMM está nas redes, sejam todos muito bem-vindos e encaminhem aí esse momento que nós temos aqui com vocês para aqueles que vocês acham que precisam escutar estas palavras. Antes de nós começarmos com a temática de hoje, eu convido vocês para que nós possamos juntos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais esse momento, por mais este dia. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecê-lo por todas as bênçãos e também pelas dificuldades que nos ensinam, que nos moldam e que nos levam aí a um caminho de evolução, de mudança, de transformação, para que nós possamos alcançar nossos objetivos junto ao Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Pessoal, ao longo das últimas semanas, nós temos trilhado aí com vocês algumas temáticas muito interessantes, muito pertinentes. Abrimos o mês com uma madrinha falando a respeito de apego e desapego. Depois o Rafa abordou a temática o futuro com a espiritualidade. E na última semana a Dessa falou sobre a influência espiritual. Qual é a nossa responsabilidade e o que nós delegamos aí à influência espiritual. E hoje eu quero falar com vocês sobre regras. Por que nós seguimos regras? Qual é a necessidade da regra diante da nossa vida? E por que nós temos tamanha dificuldade em lidar com elas? Quando você busca no dicionário o significado da palavra regra, o verbete vem exposto da seguinte maneira: conjunto de normas especificadas para que se tenha uma convivência harmoniosa, para que se tenha uma convivência social harmônica. Então as regras aí trazem esse arcabouço de coisas que nós precisamos desenvolver ou de determinadas bases que são necessárias que nós sigamos para que a gente tenha aí um desenvolvimento da vida de uma forma mais ordeira, mais progressista, algo mais tranquilo, né, para que a nossa vida seja cada vez mais harmoniosa. Dentro da filosofia, que é um dos pilares que nós trabalhamos na nossa casa, muitos filósofos falam a respeito de regra, do que é regra, o que ela impõe na nossa vida, qual é a necessidade de viver em um ambiente com regras. Um dos primeiros filósofos a abordar essa temática é Thomas Hobbes. E o Hobbes traz uma ideia muito interessante chamada estado de natureza, quando se fala das regras. O que é o estado de natureza? É o que a gente pode dizer de um homem caótico, primitivo, de um homem que vive todos os seus instintos, todos os seus impulsos, sem se preocupar o que isso delega à vida do seu semelhante. Esse homem simplesmente vive ao seu modo, ao seu bel prazer e não se preocupa com o outro. Um filósofo que traz um contraponto ao que o Hobbes diz a respeito do estado de natureza é o Kant. O Immanuel Kant, num livro chamado Crítica da Razão Pura, ele trouxe, ao contrário do estado de natureza, o chamado estado do bem-estar social. Qual é a diferença entre o estado de natureza e o estado do bem-estar social? Enquanto no estado de natureza eu vivo as minhas pulsões primitivas, eu vivo o meu instinto, eu não me preocupo com o que eu causo ao meu semelhante,
no estado de bem-estar social, a minha influência diante da sociedade é elevada através do meu comportamento. E o meu comportamento se pauta através da tomada de consciência. Então, eu entendo que é necessário seguir determinados parâmetros, é necessário seguir determinadas regras para que eu tenha uma vida social cada vez mais organizada, para que o ambiente onde eu trafego, onde eu desenvolvo a minha existência, ele seja um ambiente mais tranquilo e mais favorável para todos aqueles que convivem comigo. Isso dentro do pilar da filosofia. Quando a gente fala de regra dentro do campo da religião, eu acredito que é quase impossível que nós não falemos a respeito de Paulo de Tarso. Paulo é o que nós chamamos da base da teologia cristã. Ninguém antes de Paulo tinha escrito uma linha sequer a respeito da convivência com Cristo. O que nós tínhamos no Velho Testamento era a palavra dos profetas que falavam da vinda, mas de alguém que conviveu de fato e que pôde expressar através do exemplo dessa convivência a base da teologia cristã, que é o estudo da religião, foi Paulo. Paulo escreveu cartas ou epístolas a vários povos, aos Tessalônicos, aos povos de Éfeso, e as cartas mais famosas de Paulo, né, geralmente as mais difundidas, são as duas que ele escreve ao povo de Corinto, né, que é o que nós chamamos de carta ou epístola de Paulo aos Coríntios. E dentro da segunda carta de Paulo, no capítulo 6, versículo 12, há uma frase que fala sobre regras e diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que Paulo e por que essa frase, essa máxima de Paulo, ela é tão difundida e por que ela é tão importante para que a gente pense a respeito da regra? Primeiro motivo pelo qual Paulo escreve dessa forma aos Coríntios é porque era um povo que já havia sido cristianizado, que já havia aderido à religião, mas ainda tinha um comportamento de determinados rituais pagãos, né? Como a questão da prostituição sexual. Eles ainda praticavam alguns rituais em que as sacerdotisas eram colocadas como objetos sexuais para satisfação masculina. E uma das frases que era utilizada quando esse comportamento era questionado e os coríntios respondiam: tudo me é lícito. E aí Paulo utiliza da frase dos próprios coríntios para poder levantar a questão: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o outro motivo pelo qual Paulo faz uso dessa expressão é porque muitos daqueles que haviam aderido ao cristianismo, aos exemplos de Jesus, já que os apóstolos estavam, depois da ressurreição de Jesus, eles estavam já levando a palavra adiante, levando os ensinamentos adiante, era que muitos que haviam recebido a doutrina estavam com a crença de uma forma muito exacerbada. Você foi a uma festa e tomou vinho, está completamente errado. Você nem deveria ter ido a essa festa. E aí Paulo fala a respeito dessa crença radical, dessa quebra de equilíbrio onde o extremismo pode nos levar. Tanto que depois, ao continuar a frase, ele afirma de novo, tudo me é lícito, mas eu não sou refém de absolutamente nada. Nenhuma das coisas as quais eu pratico, nenhuma dessas coisas me possui ou me detém. O exemplo de Paulo, quando ele nos traz aí essa máxima, é muito importante para que nós possamos refletir, porque ele está nos dizendo o seguinte: eu posso fazer absolutamente tudo, mas nem todas as coisas as quais essa possibilidade me permite, elas são preciosas para a minha vida. Eu posso ir em qualquer ambiente, eu posso desfrutar da companhia de qualquer pessoa, mas será que todas as companhias são convenientes ao que eu estou buscando? Então ele nos remete a um exercício do livre-arbítrio muito interessante.
Na nossa última desobsessão, na sexta-feira, inclusive foi um dos motivos que me levou a escolher a temática da regra, né? Por que nós seguimos regra? Uma entidade nos ensinou muito, como todas costumam nos ensinar. Um irmão que manifestou durante a desobsessão, ele chegou um pouco nervoso e disse, o Sr. Zé Grosso, que era o mentor que estava conduzindo a desobsessão, ele disse o seguinte: eu tô, né, vocês são muito chatos. Falou, vocês são extremamente chatos. E continuou falando, porque tudo tem regra. Qualquer coisa que a gente fala tem regra. Qualquer coisa, outra coisa não pode porque tem a regra. E aí o Sr. Zé Grosso explicou que as regras, né, do mundo espiritual, a questão da hierarquia, como é importante para a organização do ambiente, e deu uma explicação muito clara da necessidade da regra. E a entidade pediu a palavra e disse o seguinte: o senhor conhece uma rosa? Para que serve o espinho de uma rosa? Não é para espinhar? E aí o Zé Grosso respondeu: sim, é para espinhar. E aí a entidade, né, retrucou dizendo o seguinte: então por que eu não posso ser um espinho das pessoas? Por que eu não posso cutucar as pessoas? Por que eu não posso ser aquilo que está espezinhando, aquilo que está levando elas ali ao incômodo? E aí o Zé Grosso muito sabiamente respondeu, dizendo: porque o espinho é a sua regra. Então foi um momento muito significativo quando ele trouxe esse ensinamento, porque ao falar que o espinho era a regra daquela entidade, além de ensinar a entidade, ele ensina a todos nós, porque ele revela o seguinte: nem todo mundo está pronto para o que você tem para dizer. Na maioria das vezes não está dentro da sua alçada de coisas levar aquela pessoa a determinada reflexão, e que a outra coisa que é muito fácil resolver o problema dos outros. O difícil é olhar para nós, é desenvolver esse exercício do livre-arbítrio de forma que eu não prejudique o direito do outro. A passagem do outro não pode ser interrompida pelo espaço que eu estou ocupando. Então foi um momento muito simbólico, né, quando a gente pensa a questão da regra. Um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que quando nós imaginamos nós contemporâneos, né, sociedade de 2024, nós sabemos aí dos males que acometem, né, a nossa sociedade. Você conversa com muitas pessoas e você ouve: eu estou sofrendo de depressão, eu estou com crises de ansiedade, eu estou passando, né, estou tendo pensamentos muito ruins, muito negativos. E é muito curioso quando se pensa, né, a primeira coisa que se pensa quando se reflete sobre isso, que é essa necessidade veemente de controle que nós temos, que tudo precisa passar pelas minhas mãos e o resultado dessa coisa precisa ser o resultado que eu espero. Nós contemporâneos, nós temos uma dificuldade muito grande em perder, porque nos foi ensinado, e isso é cultural, de que nós não podemos perder. É um pensamento neoliberal, de que a gente sempre tem que ganhar. Não importa o que a gente vai ganhar, mas a gente sempre tem que ganhar. E é curioso quando se pensa essa questão, porque nós não podemos perder, porque quando você escolhe alguma coisa, você perde. Fazer o exercício do livre-arbítrio, que é escolher, quando eu escolho alguma coisa, eu estou perdendo. E aí, qual é dentro dessa mentalidade do consumo, dessa mentalidade do eu neoliberal que nós vivemos hoje, eu posso fazer tudo, eu tenho direito a tudo. Eu quero tudo e tudo ao mesmo tempo. E aí o que é que acontece? Nessa vã ideia de liberdade que a gente tem, nós acabamos nos tornando escravos desse consumo, dessa ideia de que a gente tem que ganhar tudo o tempo todo. Nós não suportamos fazer escolhas porque escolher significa perder. E a gente associa a perda a coisa negativa, quando na verdade nós deveríamos desenvolver uma gratidão
muito grande a Deus, dizendo: meu Deus, muito obrigada por eu não ter tudo, porque graças ao Senhor não me falta nada. Nós temos a necessidade do consumo. Vamos fazer um exercício de análise de algo que está acontecendo no cotidiano. Gustavo Lima é um dos maiores artistas do Brasil. Se eu não estou enganada, dentro dos estilos que tocam no Brasil, né, o mais difundido é o sertanejo, e ele é o maior cachê do sertanejo, né, Rafa? Ele é o maior cachê do sertanejo. Então ele ganha muito dinheiro através da música dele. Você gostando ou não de música sertaneja, você conhece alguma música do Gustavo Lima. Veio de uma cidade muito pequena, de uma família paupérrima, passou por muitas dificuldades e conseguiu o sucesso, conseguiu desenvolver aí a sua carreira através da música. Ganhou muito dinheiro e ganha muito dinheiro com a música. E se envolveu em atividades ilícitas por conta de dinheiro. Então vamos imaginar o seguinte: nesse exemplo, óbvio que é um exemplo grosseiro, mas só para a gente conseguir imaginar, eu consigo, através da minha carreira, através do meu talento, dinheiro suficiente para viver muito bem, para mudar a trajetória da minha família, para deixar uma vida confortável para os meus filhos. Mas a minha necessidade de acúmulo, a minha necessidade de poder, ou a minha necessidade de ter absolutamente tudo como eu quero, me coloca como escravo aí de uma situação que depois pode, né, destruir a minha carreira ou me colocar com uma imagem muito ruim diante do público. Santo Agostinho, aliás, gostaria de deixar uma dica a quem nos assiste, quem nos ouve, né? Se vocês curtem dicas, leiam as Confissões de Agostinho, que é um dos melhores livros aí da filosofia que nós temos, e um depoimento muito contundente, assim, de alguém que muda de vida. Santo Agostinho, nessa questão dos excessos, como eu citei o exemplo do Gustavo Lima, na dificuldade de entender uma regra, Santo Agostinho dizia o seguinte, que ele foi fazer Santo Agostinho nasceu em Tagaste, e ele foi fazer uma viagem para Cartago. Cartago era uma das maiores cidades do planeta, assim, era uma colônia fenícia, né? Então, assim, era um local que era região do mar Mediterrâneo, então era visitado por gente do mundo todo, e era um polo de prostituição. E Santo Agostinho fala que ele estava, ele tem uma frase muito interessante no livro, ele diz o seguinte: eu ainda não sabia amar, mas tinha necessidade de ser amado. E aí ele fala que, né, ele queria, né, com perdão da expressão, meter o louco lá em Cartago, e aí ele vai para lá, e aí ele curte tudo que ele pode, ele faz absolutamente todas as coisas que ele tem vontade, e mesmo assim ele se sentia vazio. E aí nas Confissões ele diz o seguinte, que a fome que ele sentia do mundo, na verdade, era a fome de Deus. E aí ele começa a viver essa vida desregrada, essa vida completamente bestializada, porque ele ainda não tinha tomado consciência do quão importante era ter uma vida regrada, do quão importante era ter uma vida disciplinada, e o quanto abrir mão de algumas coisas do mundo iria fazer bem para a vida dele, iria trazer para ele um sentimento de paz. Quando nós seguimos regras, nós não estamos tolhindo a nossa liberdade, muito pelo contrário, nós estamos trazendo paz para a nossa consciência. Os gregos antigos tinham uma expressão para pecado, que é atanatia, né? ou atanato, ou atanatia, que quer dizer pecado, significa errar o alvo. Quando eu não cometo o pecado, é quando eu acerto o alvo, é quando eu faço alguma coisa correta. Então, a gente precisa, quando nós nos colocamos para seguir a doutrina de Jesus, quando nós nos colocamos aí a viver o exemplo de Jesus na prática, acertar esse alvo, mas acertar as nossas contas com nossa própria consciência e com o que Jesus espera de nós. É até paradoxo, existe um lado paradoxal, porque é uma frase muito comum que a gente escuta: minha vida, minhas regras, minha casa, minhas regras, meu trabalho, minhas regras, né?
mas eu não sigo a regra da casa dos outros, nem do trabalho dos outros e nem da vida dos outros. Então é um paradoxo muito grande a gente entender isso. Aí entra um processo de, antes de a gente entender sobre regras, a gente tem que entender sobre egoísmo. O egoísta, as regras são feitas só para ele. Ele não vai respeitar nenhum tipo de regra porque ele não entende isso, como que isso realmente funciona. E você citou Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, na verdade, não conviveu com Jesus. Ele conviveu com a história de Jesus. Mas ele, através da sua capacidade de observação, dentro das regras que ele entendeu que Jesus colocou como passagem de vida, ele conseguiu absorver muito mais o conhecimento, porque os apóstolos viviam brigando entre eles, e ele escrevia as cartas para apaziguar, e ele falava sobre isso. Né? Fulano tem um jeito de agir, Beltrano tem outro jeito de agir, Ciclano tem outro jeito de agir. Vocês têm que aprender a compatibilizar isso, ou seja, cada um tem sua regra, dentro da sua regra, o que nós podemos equilibrar isso aí? Acontece que nós estamos sendo estimulados o tempo inteiro a eu sou uma pessoa livre. Aí nós vamos entrar no que você falou no começo, em todo comportamento primitivo, né? A liberdade, ela tem que ser acompanhada de regras. Então eu sou livre até certo ponto. Aí todo mundo quer ser livre. Então, para mim ser livre, eu tenho que transgredir a liberdade das outras pessoas, impedir a ela coisas que para mim é importante e ela vai ter que aguentar aquilo. Então, fica até difícil quando a gente fala sobre isso, as pessoas realmente conseguem entender e separar, porque o mundo está muito confuso nessa questão. Você falou um negócio do Santo Agostinho, né? E que ele realmente procurava o amor, ele queria ser amado e tal. E depois que ele escreve uma das cartas, uma das confissões, uma oração gigante que ele coloca, ele começa com tarde te amei, não é? Falando para Deus. A primeira coisa que ele diz, tarde te amei, ou seja, ele ficou esperando tanto ser amado, e a hora que ele percebeu que o amor ele poderia emanar por Deus, ele poderia de fato acreditar e amar a Deus, né? Ele escreve isso que é muito bonito. Aí, isso daí foi só uma vírgula que vale a busca ali, que é muito, muito bonita essa oração. E falando sobre a regra, olha só que coisa, né? Regra, a gente fala sobre disciplina, a gente fala sobre processos. Então a gente fala sobre várias coisas que a regra, o processo e a disciplina, eles são libertadores, eles não são aprisionadores. Exatamente. Quando a gente é uma pessoa disciplinada, a gente é uma pessoa livre. Quando a gente é uma pessoa que tem um processo muito bem definido, se for ver numa empresa, por exemplo, uma empresa que tem um processo muito bem definido, ela anda sozinha, não precisa do chefe. Então, uma família que tem um processo muito bem definido, não precisa do pai estar sempre ali dando a ordem. Não, o filho já sabe o que ele tem que fazer e ele faz, que é a disciplina. Então, o processo de disciplina, eles são libertadores. E aí tem um negócio que é uma outra vírgula, né, que a gente tem tanto... A gente não se preocupa e não presta atenção nisso, que eu falo sempre que São Bento ficou famoso, né? Todo mundo é fã de São Bento por causa da oração, que diz que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, ou seja, é um negócio de defesa. Então você se sente protegido por São Bento, porque ele é muito poderoso, a imagem é muito bonita, a cruz é muito bonita. Porém, ele foi um dos primeiros que criou as regras. E criou várias regras que foram seguidas durante muitos anos e muita disciplina. E por isso que muitas coisas que são feitas hoje, foi ele que fez. E a grande maioria não sabe ou não quer seguir essas regras. Porque seguir a regra denota, se eu acredito que a minha liberdade é plena, seguir a regra significa cercear essa liberdade. Justamente. Então, quando você se adequa, porque, por exemplo, tem questões que são culturais. Eu sei pelo Código de Trânsito, quando eu vou ler a explicação de todas as placas, né, onde eu posso fazer uma conversão, onde eu não posso e tal. Mas eu sei, através do bom senso, que eu não posso trafegar pela calçada. Mas e o que acontece com as pessoas? Na maioria das vezes o bom senso é ignorado, porque uma coisa que é curiosa sobre as regras, até que é uma questão da psicologia.
ter um entendimento sobre a regra não significa que eu vá respeitá-la, né? Há um campo da psicologia que disserta sobre isso. E é curioso, de fato, quando você imagina isso. Por exemplo, quando nós estávamos na pandemia, as pessoas sabiam que havia uma regra que não poderia ocorrer aglomerações, devido à questão da dissidência do vírus, né, de espalhar. E mesmo assim isso acontecia. Então, é porque eu não sei a respeito da regra ou porque eu ignoro? E aí, quando eu vou ignorando para dizer, eu sou livre, eu estou fazendo o exercício da minha liberdade. Pelo contrário, você está sendo, né, absolutamente imbecil e está ofendendo o direito de todas as outras pessoas. Então, pode falar, como que alguém conseguiria ser livre, ele livre, no mundo como hoje? Parece impossível, impossível. Né? Sozinho, sim. Agora, só terminando isso, num conjunto, sim. A gente fala muito que as regras existem porque alguém não quer cumprir. Por que precisa pôr lá na grama? Não pisa na grama. Porque você tem placa, tem história, né? É porque tem alguém pisando. Então a regra vem porque alguém não está fazendo aquilo. Porque em termos de convivência social, né, em comunidade, a gente tenta fazer o acordo do viver o melhor possível. Quando alguém quebra, ele precisa da regra para colocar. No direito, né, tem a seguinte regra, né, que o seu direito termina quando começa o do outro. Sim. E obrigatoriamente você só tem uma norma ou uma regra posta, né, que é a lei, quando existe a desobediência, quando não existe a convivência equilibrada. Aí a lei vem para impor ou tentar impor esse equilíbrio, para manter que todos tenham os mesmos direitos e as mesmas obrigações. E é curioso a gente imaginar como hoje é deturpado, quando eu falei nós contemporâneos, pelo seguinte, porque as pessoas acham o tempo todo que elas só têm direitos. Sim. Ninguém tem dever algum. E se eu só tenho direito e eu não tenho dever algum, o que me choca um pouco, assim, na ausência do raciocínio, é imaginar o quão escravo dessa liberdade eu me torno. Porque em nenhum momento eu me sinto satisfeita. E para cada direito, obrigatoriamente, eu tenho uma obrigação na mesma proporção. Na mesma proporção. Tem uma pergunta aqui, ó. Desculpa sim. atrapalhar vocês. Josiane perguntou: isso vale para o mandamento também? E a Delza Leandro disse: há uma diferença grande entre liberdade e libertinagem. Sim. Vale para os mandamentos, na verdade, né? São regras. O decálogo são regras que Deus passou para Moisés, para que Moisés conseguisse, né, levar o seu povo do Egito até a região da Palestina, né, até Canaã. Então, como era um número muito grande de pessoas, e para que não virasse um caos generalizado, já que foi uma travessia que levou 40 anos, né, era preciso que se estabelecessem regras. Né? E aí vem lá o decálogo, que é quando no Monte Sinai Moisés recebe os 10 mandamentos. Então lá a base, né, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, nem nada, né, que for do próximo, amarás ao teu Deus, né, e ao teu próximo como a ti mesmo. Que aí daí são desenvolvidas todas as outras máximas de Jesus. Inclusive eu falei sobre isso na última live, tá? É importante, os mandamentos, eles são regras de uma conduta moral. Sim, de vida. De base moral, exatamente. Moral. E aí depois Jesus aprimora a base moral cristã. Josiane perguntou, né? Jesus, com os seus ensinamentos, ele aprimora a base moral cristã sem excluir a lei mosaica. Né? Ele faz um upgrade aí, a gente pode dizer assim. E se você fizer um estudo, você vai verificar que todas essas normas postas, esses códigos, leis, etc., todas elas o fundamentam na base moral. Sim. Todas elas. É para não virar o caos generalizado, né? A necessidade que se tem de impor. A bandeira do Brasil é um exemplo claro disso, né? Que tem escrito ordem e progresso. Né? Só que todo mundo esquece da outra palavra que tem na frase, que é amor. Né?
E aí, assim, a necessidade que a gente tem, né? Porque quando você desenvolve um trabalho, é um lema positivista, tem a ordem, o progresso e o amor, né? Quando você desenvolve aí um ambiente ordeiro, progressista, consequentemente você está desenvolvendo também o amor, porque você não se torna refém de nada. Quando você é uma pessoa disciplinada, quando você é uma pessoa atenta às regras, aí a gente não está falando também de ser totalmente enclausurado, fechadinho e se tornar um déspota, como que o Paulo criticou no comportamento do povo de Corinto. Mas na verdade de viver de fato a vida, né, mas ser uma pessoa disciplinada, entender como estar atento às regras, né, e se moldar a elas para que elas façam sentido na sua vida, te torna uma pessoa mais consciente. Né, te torna uma pessoa assim, torna-te, né, como é essa frase, por favor. Ela agradeceu uma pessoa... a explicação. Obrigada. E a Delza que falou sobre a diferença de liberdade e libertinagem, muito grande, né? O Santo Agostinho é um exemplo claro, né, dessa questão aí de... Porque o Santo Agostinho, quando eu falei para vocês para lerem as Confissões, para quem tiver interesse na obra agostiniana, o Santo Agostinho, ele literalmente viveu absolutamente tudo que ele podia viver. Com relação ao sexo, com relação a todas as condutas consideradas imorais, louco, né? Meteu o louco mesmo, e aí ele teve o entendimento, né, quando ele fala, né, que a fome que ele sentiu no mundo, na verdade, é lindíssima essa parte, quando ele fala que a fome, na verdade, era de Deus, era da presença de Deus na vida dele, atribuindo aí esse sentido. É até bom falar, exaltar, né, a presença da mulher, até na questão do Santo Agostinho, que independente do que ele estava fazendo, o período inteiro que ele estava, a mãe dele, que era Mônica, Santa Mônica, não desistiu, ficou em oração e foi buscar junto com ele essa resposta e conseguiu. Então a presença, né, sempre muito bem vista e muito forte da mulher é mais uma vez aí. E agora eu queria só entrar numa outra parte, queria que você entrasse. A gente está falando sobre regra e processos, né? Uhum. E dentro da nossa religião e dentro do nosso trabalho, aqui nós somos carregados de regra. Apesar de ser uma religião aparentemente mais aberta, nós somos carregados de regras e disciplinas que precisam ser executadas e compreendidas além disso, né? Então, por exemplo, numa casa religiosa, a gente tem aqui, os guias vão descer, tem um líder que vem primeiro e executa. Fora isso, tem as regras simples de que firma a cabeça, tira o material antes, cuidado com o que você pensa, o vestuário branco. Então são várias regras que às vezes a gente acha bobagem, exatamente, e nem liga são muito. Fundamentais para o funcionamento do trabalho. E aí quando o trabalho acontece alguma coisa, ou dentro da nossa própria vida, quando algo acontece, a gente falou semana passada sobre influência espiritual, a gente vem falando, a gente falou sobre apego e desapego. Quando acontece alguma coisa, a gente não lembra que a gente não cumpriu a regra, né? Que a gente foi indisciplinado. E aí a gente vem aqui e entende que dentro de um trabalho mediúnico, é extremamente importante a gente falar sobre isso aqui, que é preciso seguir as regras. Há um ponto muito interessante quando a gente fala da questão da Umbanda, isso aí que você está citando, que a primeira muito forte que se tem, que é uma questão cultural, é de dar descrédito à Umbanda por ser uma coisa de preto, né? Que isso aí é uma coisa que vem desde a década de 40, né? Até um dia a gente falou sobre isso, o Perón citou essa ideia do embranquecimento da Umbanda, porque embranquecer a Umbanda seria dar a ela um aval que até então ela não tinha, né? Então, eu acho que talvez o que choca muito as pessoas quando elas vão a um terreiro de Umbanda e quando elas percebem ser um ambiente ordeiro, quando elas percebem que as regras estão ali, retire o seu chapéu, preste atenção na sua vestimenta, firme a sua cabeça, não deixe o seu sapato aqui na porta. Então, as regras que a Érica cita, por exemplo, para as pessoas antes que elas recebam a consulta, choca elas no sentido de que
Até então, o que eu entendia como um ambiente ordeiro era só uma igreja católica ou uma igreja evangélica. Acho que é o primeiro ponto. Para a questão do médium em si, quando se pensa na questão da regra, da necessidade, observar o que a ausência de regra causa dentro do terreiro. O que os nossos pensamentos não estarem vigilantes. Se a gente está com uma conversa paralela aqui dentro, por exemplo, você e eu. A gente está falando do resultado do jogo, antes do Zé Baiano descer. Ele vai chamar a nossa atenção, por quê? Porque dificulta a incorporação, porque há uma interferência tão grande causa até um certo mal-estar, porque a gente sabe, por exemplo, quando você vai decolar no avião, se você tem que colocar o seu telefone em modo avião ou desligar, porque pode ter algum tipo de influência, de interferência que vai atrapalhar a decolagem. Então, se eu tenho esse entendimento de regras para com outros ambientes, se eu estou dentro de um hospital, né, ou se eu estou, né, dentro de uma repartição pública, né, eu não vou ouvir um áudio no celular sem um fone de ouvido, ou assistir um vídeo, ou alguma coisa assim. Porque esse tipo de comportamento vai trazer um bem-estar para quem está ali. E dentro do terreiro é a mesma coisa. Quando você passa para o caso do consulente, aí acontece uma coisa mais curiosa ainda, que eu acredito que já deve ter acontecido com muitos de nós, que a pessoa vira para o guia e fala: eu vim aqui para vocês abrirem os meus caminhos. E aí a espiritualidade responde: mas o seu caminho está aberto, agora você tem que andar. Causa um choque da pessoa tão grande quando ela percebe assim que a água está batendo na bunda e que agora ela tem que fazer alguma coisa, porque é curioso a gente pensar que às vezes nos falta liberdade, quando na verdade nos falta iniciativa. Na verdade, e aí a gente confunde muito. A gente tem que entender o seguinte: existem as regras, precisam ser seguidas. O que essas regras significam? O que está por trás delas? É por isso que Jesus foi enfático nesse sentido. Busca conhecimento. A espiritualidade é enfática nesse sentido, busca conhecimento. Porque quando a gente cita regra, é uma regra, mas eu não paro para pensar por que aquela regra é criada. Por que ela existe, qual o tipo de benefício que ela me traz. Então, para o indisciplinado, a regra é uma tortura, porque vai fazer com que ele pense, ou que ele pondere, ou com que ele analise todo o seu movimento de vida. E aí, quando a pessoa não está disposta a ceder nesse sentido, ela vai tentar sempre combater a regra, ela vai denegrir a importância da regra, para que ela se sinta acobertada dentro da necessidade que ela tem. Então, quem dirige qualquer coisa, inclusive sua própria vida, não pode ter medo de ter as suas regras, abrindo o entendimento que essas regras elas podem ser ampliadas, porque você vai aprendendo, né? Sabendo que ela sem ela nada funciona. Tem pergunta? Tem aqui Liv Nogueira. Algumas pessoas não aceitam as regras. Todos nós temos liberdade, direitos e deveres, que no caso esses deveres são as regras. Exatamente. E é preciso, né, que a gente consiga entender isso de uma forma mais profunda e que a gente tenha mais gratidão a Deus. Toda vez que vocês imaginarem as coisas que faltam, imaginem as coisas que vocês já têm, porque Deus sabe da nossa necessidade muito mais do que a gente mesmo. Então, agradecendo a todos pela participação, né, que estejam conosco aí ao longo das próximas semanas e que continuem participando sempre. Muito obrigada e fiquem todos com Deus. Braços
lugar secreto.